Para alternativo. Para Nerdia alternativo. Olá, queridos ouvintes! Vocês estão agora no 6º episódio do nosso podcast Para Alternativo. Normalmente ele é hosteado por essa eminência parda da podosfera brazuca, que é o Alexandre Nerdmaster. Porém, dessa vez, eu fiquei com as chaves da casa... Cala a boca! E com a incumbência de escovar os estofados, preparar os canapés e coquetéis para esse encontro de gigantes do podcast brasileiro que irão dessa vez discutir o tema muito nerd, muito interessante das antologias cinematográficas. E antologias em geral também, envolvendo outras mídias. Essa noite nós teremos aqui como convidados a dona Angélica Hellish, do podcast Cine Masmorra. Olá, tudo bem? Ouvintes queridos, fãs de antologias, é um prazer estar aqui nesse Para Alternativo. Estamos também com o Pensador Louco, daquele site e podcast que é o Teatro Obscuro do Pensador Louco. Boa noite, muito bom estar aqui invadindo o Paranerdia mais uma vez. E o já referido Alexandre Nerdmaster. Eu não sou pardo. Pelo menos acho que não. Pra vocês ouvintes saberem, ele não é pardo, ele é mameluco. Mameluco. Eu sou catiço. É uma honra para mim ser convidado deste podcast que eu admiro muito. Bom, agora antes da gente partir para o assunto principal, nós vamos para a nossa sessão de recados. Recados. E aí, ouvintes? 6º episódio do Para Alternativo, com um pouquinho de atraso, que o mês de junho meu foi uma desgraça, desculpa aí. Mas eu não poderia trazer melhores hosts convidados do que Madame Dona Angélica Hellish e seu Marcos Noriega, do Cine Masmorra, que eu já conhecia como Masmorra Erótica há muito tempo. Anjinha, amor da minha vida, conta um pouquinho para os meus ouvintes qual é do Cine Masmorra e como é que começou isso. Opa, um prazer. Então, o Cine Masmorra, né, já conhecido como Masmorra Cine, Masmorra Erótica, hoje em dia nós somos Masmorra Cine, né? E começou, claro, né, com o nosso afeto, né, por cinema, por conversar sobre cinema, né, por conhecer a mídia podcast, que a gente se apaixona, né, quando a gente conhece. Então, a gente começou lá num bloguinho muito simples, mas muito maneiro, muito legal, chamado Masmorra Erótica. Lá a gente começou a testar esse formato podcast, né, como é que no começo até hostear uma coisa complicada, né, mas aí aos poucos a gente vai pegando as manhas. E a gente tem um trabalho, que é um trabalho que eu acho relevante, que eu acho importante, que é o trabalho de a gente procurar material interessante dentro do cinema mais alternativo, ou seja, o que não está aí em 7, 8 salas de cinema ao mesmo tempo, né, e divulgar para essas pessoas, então, um trabalho relevante, para que elas possam conhecer material do mundo todo, entendeu? Séries legais, livros interessantes, HQs. Então é isso que a gente tem feito até hoje, né? A gente tem um foco maior dentro desse nicho que é falar do cinema alternativo. Muito bem. Dr. Marcos Noriega, o senhor, como membro vitalício e até por que não dizer mola, como é que eu posso explicar isso? O cidadão que faz o Cine Masmorra acontecer, o senhor é um impulsionador, um ser de luz
inclusive é a pessoa responsável pelas maravilhosas frases finais no podcast de Twilight Zone. Ouvinte que nunca viu isso, tem que tomar vergonha na cara e ouvir. Como é que o senhor começou nessa história do Cinema Masmorra? Como é que o senhor entrou nessa masmorra? Muito bem. Na verdade, para eu poder explicar isso, eu teria que fazer uma correção, que na verdade quem faz o Cine Masmorra acontecer é a Angélica. Porque isso foi um projeto inicial dela, foi uma ideia dela. Ela que escutava podcasts e já tinha um certo gosto pela mídia. Eu, na verdade, não era nem ouvinte. E aí ela teve essa ideia de fazer umas conversas, né, no formato podcast sobre cinema, e foi aí que eu acabei entrando como colaborador e tudo. Ela é que idealizou e muito importante, ela edita, né, que sem isso o programa não acontece e tudo. Aí a gente trabalha... Primeiro que a gente fala de coisas que a gente gosta, a gente encontra alguma coisa interessante, que chama a nossa atenção, a gente assiste, curte e dá vontade de conversar sobre aquilo. Ou entre nós dois, ou com pessoas também bacanas que são convidados. E a coisa foi acontecendo, foi aos poucos tendo um público, né? Pessoas que estão sempre escutando, que entram, fazem um feedback também sobre os programas e tudo mais. A gente foi gravando e conhecendo muita gente interessante, muita gente querida e que acabou trazendo seu saber, seu conhecimento, seu humor, né? E essa jornada já tá aí há, quase 10 anos, né? Muito bem. Anjinha, mais uma vez, por favor, agora passe para os ouvintes o endereço atual da masmorra e métodos de contato, caso as pessoas queiram conhecer-te. Claro. Então, nós estamos lá no nosso site atual, que é o masmorracine.com.br. Nós estamos disponibilizados ali no Spotify também, para quem quiser, né? Ou pelo feed. E para quem ama a The Twilight Zone, como a gente amou, né? Por 47 programas, né? A gente, inclusive, está no nosso canal lá no YouTube, né? A gente também fez essa divulgação dos programas lá no YouTube, que tem muitas participações do Nerdmaster mesmo, ou do Pensador Louco, muita gente boa, sabe? Então foi maneiríssimo o nosso trabalho, que nem o Marcos falou. Quase 10 anos aí, mas aquele negócio, né? Com muito amor, muito carinho e pouco dinheiro. Que é isso que faz o podcast brasileiro. Ouvinte, se você quiser saber o que é uma pessoa ser dedicada a um trabalho sem esperar receber absolutamente nada por isso, é Madame Dona Angélica e seu Marcos Noriega, nos episódios que eles detonaram falando a respeito da temporada clássica, da primeira temporada de Twilight Zone, Além da Imaginação. Cara, é um espetáculo, maluco, um espetáculo. Obrigada. De conversa, é um espetáculo de edição, que o Sr. Marcos Noriega lembrou muito bem que Dona Madame Dona Angélica Hellish é editora e é uma maravilhosa editora. Ela conseguiu fazer milagres com alguns áudios sofríveis que eu tive nas participações que eu tive lá no Masmorra. E, cara, foram alguns dos episódios que eu mais me diverti fazendo em podcast dos outros, foram com certeza esses episódios do Cine Masmorra de Twilight Zone, cara. Eu mesmo agradeço muito vocês terem me deixado participar e de tantos que eu fui abusado. Ai, adorei. Foi muito bom. Não vejo a hora de voltar, gente. Eu acho que eu participei de uns 10. Sei lá. Por aí, eu bastante, abusei mesmo, viu? cara. Nossa. Mas foi legal. Queridos ouvintes, fiquem agora com o Sr. Marcos Noriega e voltamos à pauta principal. Vamos lá. Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai. Muito bem, agora a gente vai entrar no nosso assunto principal, que é
antologias. O que é uma antologia? Ela é uma coleção de coisas semelhantes ou coisas assim do mesmo tema. E a palavra, ela vem do grego, né? É estudo das flores, e ela se referia a coleções de flores que você reunia para poder estudar, comparar, etc. Depois, esse termo passou a ser utilizado para outras coleções, principalmente de peças literárias, né? Poemas, contos, enfim. No audiovisual, tanto no cinema quanto na TV, você tem vários exemplos aí de produções que são antologias de várias histórias, que reúnem várias histórias, às vezes ligadas pelo mesmo tema ou por um fio condutor, uma subtrama que acaba juntando as histórias diferentes. E vocês têm algumas antologias que, claro, possivelmente vocês gostam mais, que marcaram vocês enquanto espectadores ou leitores. Quem gostaria de começar assim falando de algum exemplo de antologia que te agrada muito e que você acha que vale a pena ser citada? Olha, antes de falar das antologias citadas, de exemplos e tudo mais, eu só queria deixar claro que antologias é uma das formas mais cooperativas de trabalho, porque é justamente isso, é uma cooperativa. É um bando de autores, seja de cinema, ou de literatura, ou de artes plásticas, ou o que quer que seja, é quando você junta livremente um grupo de artistas para trabalharem em redor de um tema comum. E isso é comum em todas as artes, né? Sim, é verdade. O outro termo que a gente também às vezes fala, tal coisa é antológica, quer dizer, ela tem uma qualidade tão boa que ela merece estar numa antologia daquele tipo de expressão a qual ela faz parte, né? Uhum. Verdade. Antologia é um dos melhores formatos, assim. Eu tenho muito apreço por antologia, estudo as antologias, inclusive da Amicus, né? É assim, é um formato que ele é agradável para o público. Eu sei que tem gente crítico que não gosta disso, fala assim, porque é um sobe e desce de qualidades, mas eu acho isso muito legal. Por quê? Porque você vai assistir uma antologia e são várias histórias, algumas vão convergir, né? Tem uma história maior ali que pode interligá-las ou não, dependendo do formato. Porém, a antologia tem esse negócio que você vai assistir uma história, aí vai, a primeira história você não gostou, a segunda você vai gostar. Você não vai gostar da segunda, vai para a terceira. Então isso é muito interessante. E hoje em dia tem mais antologias, ainda por cima a gente vai comentar sobre isso, que é, por exemplo, o VHS, que são micro-curtas. São curtas bem 3 minutos, entendeu? Então é bem legal isso daí. É um formato interessante, é um formato que explora muita coisa. O terror, mais do que tudo, eu penso que é o que tem mais antologias interessantes, né? É um formato que o terror abraçou muito, né? E nos trouxe aí muitos atores e atrizes maravilhosas, diretores. Então eu acho um formato totalmente legal assim para quem quer conhecer mais cinema. Eu gostaria de chamar a atenção, porque eu estou verificando a participação de nossos ouvintes no chat do YouTube da gravação deste Para Alternativo. E Cláudio, o dragão dourado do Omega Cast, diz: olha, e eu que achava que a antologia era o estudo das antas. Boa. Não deixa de ser, né? Só se fosse. Aí teria que ser um filme sobre o Bolsonaro. Que horror. Não, isso é a mesma coisa que dizer que Hermafrodita é o estudo das emas. Mas tudo bem. E que o pederasta é o médico preferido do pé. E lá vamos nós! Exato. Começou a sessão piada do tiozão aqui, né? Bom, mas aí, pra mim, uma das primeiras antologias que eu tive noção de ser antologia foi justamente The Twilight Zone, o Além da Imaginação. Eu comecei primeiramente com o da década de 80, né? Porque eu nasci nessa época. Mas depois, obviamente, que eu corri atrás do de 50, inclusive também já vi o mais recente de 2019 e pumba, os três são sensacionais, cara. Cada um na sua época, cada um com o seu contexto, mas todos eles são sensacionais como um todo. Tanto são
Eu já vou, inclusive, dar o jabá aqui de graça, porque eu sou dessas, para Dona Mandame, Dona Angélica Relish e seu Marcos Noriega, que lá no seu Cine Masmorra fizeram uma puta de uma trabalheira do cão de fazer os 47 primeiros episódios do Twilight Zone de 1950. Maravilhoso. Deu um trabalho, mas ficou lindo demais da conta. Sensacional. Nossa, falar sobre The Twilight Zone, falar sobre o trabalho do Rod Serling, estudar, né? Porque você estudar a carreira do Serling é você estudar sobre a televisão, é um trabalho muito provocador, né? Então foi muito legal, porque foram 36 episódios da série clássica, os 10 da série nova do Jordan Peele, e a gente fez um apanhado no final, quais são os nossos episódios favoritos, né? Da temporada. Mas é legal pra caramba, porque você tem que fazer aquele resgate da época, do que estava acontecendo naquela época, qual que eram as influências, qual que era a pauta em questão, e você tentar entender, né? Porque mesmo esbarrando em algumas coisas, porque eu sou feminista, então a gente via alguma coisa ou outra com personagem feminino mal formulado, né? Que poderia ter sido mais bem escrito, mas você vê que tem intenções legais, sabe, ali, né? Então, é foda. The Twilight Zone com certeza, e é um trabalho seminal, né? A influência da série The Twilight Zone é completa dentro da cultura pop. Quem não conhece a série clássica, né, precisa, porque muito do que se assiste hoje em dia, do que é cultuado, foi promovido através da série ali do Twilight Zone do Rod Serling, né? Então a gente conversou muito sobre isso, A Hora do Pesadelo, né? Child's Play mesmo, agora tá aí vai ter Boneco Assassino, né, de novo. Então muita coisa que saiu ali dos roteiros, às vezes roteiros do Serling, às vezes roteiros do Charles Beaumont, ou então daquele famoso escritor, né, o Richard Matheson. Muita coisa saiu da Twilight Zone, gente. Muito. Não, é maravilhoso você imaginar que essa é uma das formas mais ancestrais de apoio à arte, em que se você não pode, por si só, sendo um autor ou um artista de maneira geral, autônomo, que você consiga se sustentar pela arte que você produz, você possa se juntar a semelhantes teus e produzir uma obra colaborativa. Isso é extremamente anárquico, é maravilhoso, eu adoro. É que eu ia aproveitar isso que vocês estavam falando, da questão das antologias televisivas do Twilight Zone, e um momento muito famoso da televisão, o Além da Imaginação, ele já é meio que também filho dos teatros filmados, né, dos anos 50. Claro. E tinha uma série chamada Contos do Amanhã, Tales of Tomorrow, é uma série dos anos 50, foi de 51 para 53. E ela ficou famosíssima porque você teve a chance, por exemplo, no episódio que é uma adaptação de um trecho do livro Frankenstein, você ter o Lon Chaney interpretando. O Lon Chaney Jr., né? Ah, o Lon Chaney Jr., ok. Lon Chaney Jr. interpretando o monstro de Frankenstein. Ele, nesse episódio, ele tentou fazer algumas coisas interessantes de maquiagem semelhantes ao que o pai fazia. E foi um marco da televisão. Então, as antologias, elas, desde sempre, desde os anos 50 ou até antes, elas já provocam esse furor na audiência, né? Principalmente antologias de fantasia, terror, e são responsáveis por momentos marcantes da televisão. E foi assim no Contos do Amanhã e continua até hoje. Se a gente for falar de, por exemplo, Black Mirror, praticamente o ambiente aí da cultura pop para ver o episódio novo de Black Mirror que está saindo, né? Então as antologias elas têm essa força, né? E elas aglutinam um grande público até hoje, né? Você acha? Não dá até pra gente usar como termo que o Black Mirror é o Twilight Zone da geração Millennial, né? Da geração conectada na internet, né? Mas era o que eu ia perguntar, e maravilhosa a tua pergunta, Nerdmaster, mas vocês acham que antologias como um todo, elas sempre existiram e sempre vão existir na arte? Até porque artista é tudo um bando de fudido.
Eles têm que se aglutinar para transformar em movimento e etc e tal, mas a primeira antologia, aquela que deu início a tudo, pode estar perdida no tempo, mas ainda é uma forma boa de artistas pequenos se sobressaírem, aquele unidos por um todo e tal. É maravilhoso isso, e porra, tem milhares de séries que fazem isso. Pela pesquisa que eu andei fazendo, pela pesquisa que eu andei fazendo, porque se eu sou dessas, né? Uma das primeiras antologias consideradas como antologias foram justamente os contos do Mil e Uma Noites. Porra, maravilhoso. Qual que é maravilhoso o ano? mesmo. Você lembra qual que é o ano? Porque eu tenho aqui informação que a primeira antologia é um filme chamado If I Had a Million Simple. Esqueci. Não, If I mas Had a ele Million, tá... perdão. Ele tá falando... Ele tá falando em... Você tá falando em cinema, ele tá falando na literatura arábica. Tá falando de literatura, tipo... não. A literatura sempre não, vem na frente. Que eu tô usando... Não, é que eu tô usando o termo antologia no geral, não só no cinema, entendeu? Então a primeira vez que se usou o termo antologia foi para falar dos contos das Mil e Uma Noites. Sim, o texto das Mil e Uma Noites ele é antiquíssimo, né? Porra. E o Alexandre é uma coisa interessante, porque ele pega essa coisa de você ter várias histórias que a Sherazade vai contando pro príncipe, que, né, enfim, as pessoas conhecem provavelmente o contexto, né, que... Se não conhecem, tomem vergonha na porra da cara de vocês. Exato. Então você tem várias histórias e um fio condutor. Você tem uma história principal e a partir dela você vai se descortinando e as histórias vão entrando uma na outra. Então, e esse formato que as Mil e Uma Noites lançou acabou sendo usado depois em vários outros antologias, tanto da literatura quanto também do audiovisual. Tem o Manuscrito de Saragossa. Exato, que é muito bom. Filmaço em que você tem essa coisa de que uma história vai entrando na outra e todas vão convergindo no final. Quem ainda não viu, vale muito a pena. Inclusive é um dos grandes momentos de filme antologia da história do cinema, por sinal. Maravilhoso, sim, concordo. Tanto no caso de literatura, quanto até mesmo no caso de televisivo, a gente também não pode esquecer de uma antologia sensacional, que era o Contos da Cripta, né? O Tales from the Crypt. Menino, Porra, assisti Pensador dia que tá desse, aqui que não me deixa... Pensador que tá aqui pra não me deixar mentir sozinho era do caralho, Cara, principalmente a parte da revista, né? Não, pois então, passado do pós-guerra, que foi quando começaram a brotar isso, porque antes do pós-segunda guerra, era tudo baseado em a supremacia dos quadrinhos de super-heróis. Quando acabou o pós-guerra e toda aquela imagem idílica dos super-seres, dos deuses que poderiam te salvar de qualquer coisa, foi substituída pela depressão, pelos males da bomba atômica, das coisas terríveis que aconteciam na guerra e tudo mais, começaram a aparecer os Contos da Cripta, que foi produzida em decorrência disso, que mostrava que o mal estava em qualquer lugar. O que ela era? O Contos da Cripta era uma revista também colaborativa, ela era lançada por uma única editora, mas tinha escritores e desenhistas díspares trabalhando por um único fim, cada um com sua própria imagem de como mostrar o horror da vida pós-guerra como era, de certa maneira da vida em sociedade da pós-guerra como era. E isso gerou muitas complicações para os autores, fossem eles escritores e desenhistas, por causa da liberdade, justamente. A liberdade de escrever uma antologia era uma coisa terrível para os padrões da época, e mais ou menos hoje em dia também. E aproveitando que o Pensador, que você citou os quadrinhos da EC, que era o Contos da Cripta, o The Vault of Terror, por exemplo, a primeira adaptação que foi feita para o audiovisual desses quadrinhos, até eu gostaria que a Angélica falasse sobre isso, foi justamente um filme da Amicus, não é? The Tales from the Crypt. Exatamente. É verdade. A Amicus, ela foi uma das produtoras mais prolíficas nesse sentido, né? Porque é interessante como eles embarcaram nessas questões das antologias e virou o carro-chefe deles, né?
É muito legal isso daí, muito legal. Eu tenho até uma publicação, Sim. porque eu tenho o Masmorra, né? Mas eu tenho esses blogs de apoio, sabe? Onde eu coloco as coisas para ajudar na questão da acessibilidade para os ouvintes, para os leitores, né? E eu fiz uma publicação enorme, assim, com todas as antologias da Amicus e também com os filmes, né? Porque foi uma produtora que, caramba, você vê de tudo na produção. Tem vários filmes de terror interessantes, né? Inclusive, eu acho que por exemplo, um dos famosos, tem muita coisa boa mesmo, produzida pela Amicus, né? Mas vocês estavam falando, assim, dessa relação da infância, de recordação, né? A primeira antologia que eu assisti, eu acho que o primeiro terror que eu assisti na vida, eu fui descobrir mais velha, que era uma antologia da Amicus, né? Eu tinha aquela recordação de uma mão se arrastando, né? Eu tinha uns 9 anos de idade, assistindo terror. Eu falava, nossa, que filme que é esse? Eu preciso redescobrir esse filme. Depois eu fui descobrir que era o Asylum, né? O Asylum da Amicus. Porque tem uma Muito parte bom. onde tem Muito bom. tem membros, né? Se retorcendo e se arrastando. Então, caramba, é muita coisa boa que tem a Amicus, né? Mas eu queria fazer uma introdução rápida aqui por uma questão, inclusive, de uma homenagem, né? Rapidamente, eu gosto muito da Amicus, eu acho que a gente teria até muito mais o que falar, né, sobre. Mas a gente perdeu recentemente, agora no mês de junho, o Narciso Ibáñez Serrador, né? Que era um diretor, né? Espanhol, um cara importantíssimo, assim, para qualquer um que gosta de terror, que é acho que o trabalho mais famoso dele para os fãs é Quem Pode Matar um Ninho, né? Quem Pode Matar uma Criança. Maravilhoso. Que é um filme famosíssimo dele. Mas ele é um cara que ele tem uma responsabilidade televisiva, assim, e de trazer o fantástico para a televisão, quase para mim ao lado, para mim a importância dele, pelo menos na Espanha e tal, no país, é tão relevante quanto o Rod Serling nos Estados Unidos. Porque o Narciso Ibáñez Serrador tinha esses programas televisivos, que eram teatros filmados, né, e tal, que eram histórias para não dormir, né? Depois acabou gerando uma coletânea mais recente. Muito bom! Verdade. Depois acabou gerando uma coletânea mais recente, que é o Películas para não dormir, né? Que aí você vai ver muitos diretores que hoje em dia famosos, né? Paco Plaza, vários diretores importantes que estão nessa homenagem ao Histórias para não dormir, que foi de 66 a 75. E, cara, é de chorar, é lindo. Eu andei arrumando, baixando, porque uma parte tem no YouTube, mas você inclusive não consegue encontrar legendas facilmente, né, desses trabalhos televisivos do Narciso Ibáñez Serrador. E, gente, é sensacional, sensacional. Lembra, Marcos, que a gente assistiu aquele do cara que fica preso no meio da rua? O Asfalto. Nossa, o Asfalto. Começa maravilhoso. galhofa e tu termina chorando, arrasado. Maravilhoso, lindo, mas eu acho que todos podemos concordar aqui, Marcos, Angélica, Nerdmaster e eu, que a antologia é a forma mais fácil de autores com menos proeminência em qualquer mídia que seja propagada, que se unem para lançar um produto em comum, cada um com sua visão. Isso é uma coisa maravilhosamente anárquica da forma de arte em si, que é você unir uma vontade em conjunto por um bem comum, não é? Sim, não, eu concordo contigo, de certa maneira, que sim. É claro que se você vai pegar um filme, uma coisa com vários diretores, você vai ter várias visões, às vezes inclusive da mesma temática, né, que eles estão ali colocando. Mas, por exemplo, se a gente pega, é isso que é curioso, o Narciso Ibáñez Serrador, o Rod Serling, já eram caras com uma fama, já tinham muito sucesso. Só que o formato antologia, às vezes, não está agregado somente num elemento, vai num filme. Às vezes ele está dissolvido numa série, entendeu? Onde você vai ter vários roteiristas e tal. Mas é muito legal que você falou, concordo. Inclusive, uma das melhores experiências que eu tenho tido recentemente com cinema, com certeza, tem relação com as antologias, né? Aí que você vai conhecer novos diretores. Olha só, né? eu concordo 100% com o pensador. Inclusive, eu quero deixar aqui 2 exemplos. Um super famoso e um que deveria ser super famoso. Tá?
O super famoso, que é dessa mesma leva de gente botando histórias para viver e tentando ganhar notoriedade com isso, foi a revista Heavy Metal. Porra, Porque maravilhoso. muitos autores da Heavy Metal, antes da Heavy Metal, eram completos desconhecidos. Tá aí o Moebius, que não me deixa mentir. Moebius, o Simon Bisley também. Ninguém conhecia Puta que Simon pariu. Bisley antes das capas da Heavy Metal, cara. Não vem um puto me dizer que conhecia Simon Bisley antes da porra das capas da Heavy Metal, cara. Que ninguém conhecia esse homem. E o outro exemplo, que é uma coisa que deveria ser muito conhecida, mas infelizmente ainda não o é uma coisinha chamada desleitura. Foi cometida por uma certa pessoa que está aqui nesta conversa. Quem é o maldito? Né? PL, pensador louco. Fala um pouco da desleitura. Pois que então. tu merece. Isso é uma antologia também. Puta que pariu. O Desleituras é um podcast, justamente, o meu trabalho na podosfera, de maneira geral, é divulgar pro público que ouve podcasts, não aquilo que é tendência, não aquilo que é trending topics, ou etc e tal, mas justamente o outro espectro, o espectro do pessoal que é igualmente talentoso, se não mais talentoso, e fica ali nas entrelinhas e acaba passando despercebido. E o que eu gosto desde moleque, desde criança e tal, é justamente prestar atenção nisso, sabe? Quando você tem um padrão de cores encantando todo o público vigente, aquele lugar para o qual você não está olhando. E o Desleituras e o Som no Caixão e basicamente todos os podcasts que eu faço são para mostrar isso. Como tem todo um mundaréu de cultura em qualquer meio que seja música ou literatura ou cinema, que as pessoas não prestam atenção, não por serem preguiçosas, talvez um pouco por serem preguiçosas, mas por não terem acesso, porque os meios de comunicação ditam o que elas devem ver, ou ouvir, ou ler, e por aí vai. E a Angélica e o Marcos também fazem um trabalho esplendoroso sobre isso também. Maravilhoso. Isso é muito importante. Gostei essa bodega. Ah, sim, não. Isso que o pensador faz é muito importante. Realmente você tem essa coisa que, por questões mercadológicas, né, a mídia ela se interessa por determinados produtos, seja na literatura, nos quadrinhos, no audiovisual, enfim, produtos de consumo ali de massa, que ela acredita que vão dar mais retorno. E a ideia do que vai, o pessoal acha que vai dar mais retorno e que vai atingir um público mais extenso é aquilo que tá mais pro gosto mediano, coisas que são muito autorais, muito diferentes, que ultrapassam limites, seja do bom gosto, seja daquela coisa das narrativas mais desconstruídas. A grande mídia, ela, né, quem tá querendo ganhar dinheiro com aquilo acha que isso aí vai ser um público muito restrito e tudo mais, enfim. E é interessante que quem faz um trabalho como o Pensador Louco, por exemplo, que resgata coisas que são muito interessantes, muito curiosas, que elas saem desse padrão ali às vezes saem do padrão do bom gosto, saem do padrão dessa disciplina narrativa muito chata, às vezes, muito certinha, mas são muito interessantes. Talvez o grande talento, a grande força de expressão esteja aí, no que não é feito necessariamente para vender ou agradar um público tão extenso assim. E é interessante quem faça esse resgate. Eu tava ouvindo vocês falarem da revista Heavy Metal. Ela começou na França, né? Isso. A revista Metal Hurlant, né? Exato. E aí você tinha gente como Moebius, Felipe Casa, Enki Bilal. Depois o Mogel e o Harvey Kurtzman passaram a fazer... O Mogel fez nos Estados Unidos com o nome Heavy Metal. Hoje ela é editada pelo Kevin Eastman, se eu não me engano, que é um dos criadores da Exatamente, exato. E aí você passou a ter também talentos ingleses e americanos publicando ali na Heavy Metal. E é muita gente que hoje em dia, pra citar aí, tipo, Richard Corbin, por exemplo, que viraram monstros, né? Não, com certeza. E é maravilhoso.
E eu queria, aproveitando o gancho da Heavy Metal e aproveitando que a gente está falando de cinema e quadrinhos até agora, eu queria puxar um link para uma das coisas que eu considero mais incríveis, porque não é incrível só por ser uma antologia, mas por ser uma nova forma de se escrever, que foi, e ouvintes, vocês devem conhecer, obrigatoriamente vocês devem conhecer o nome George R.R. Martin, foi o cara responsável por cometer Game of Thrones, mas desde os anos 80... Gordo, preguiçoso, safado! Maravilhoso. Ele foi responsável por, nos anos 80 ainda, ser apenas um não tão jovem ainda, tendo que ele é mais velho que o tempo, mas por ele ser participante de um grupo de RPG de mesa e tal. E um dia ele e o pessoal que estava no grupo, que eram todos escritores, resolveram criar o primeiro, e isso eu considero um marco na história humana, a primeira antologia colaborativa anarquista literária. Olha só que coisa estranha. Eles criaram um negócio chamado, e prestem atenção, ouvinte, chamado Wild Cards. Wild Cards era o quê? Foi uma coisa que manipulou e completamente extravasou a percepção humana de literatura da seguinte maneira. Eles criaram um mundo, entre eles, antes de publicar, eles criaram um mundo como seria o nosso mundo real se houvessem super seres, se houvessem super-heróis, muito antes de Watchmen, muito antes de tudo que vocês possam imaginar de Trending Topics. Mas eles fizeram de uma maneira diferente, que é a seguinte, eles começaram a lançar livros nos quais eles decidiram entre eles um mundo e cada autor pegava um trecho do que acontecia com esse mundo e escrevia uma parcela de conto que, no fim das contas, da mesma forma que um torrent, da mesma forma que uma escrita colaborativa caótica, se tornava uma obra grandiosa no final. Por exemplo, eles inventaram um mundo que foi invadido por uma espécie alienígena que liberou um vírus no mundo, e o nome Wild Cards, que significa cartas selvagens, veio do porquê. O vírus foi liberado na humanidade. Em determinado ponto, um cataclisma aconteceu e os alienígenas liberaram aquele vírus. Aqueles vírus, ele tinha um efeito diferente para cada humano que atingia. E para a representação humana, cada vírus, cada recebimento desse vírus recebeu o nome de uma carta. Então, por exemplo, o Ais era o cara que tinha superpoderes maravilhosos, grandiosos, sem nenhum revés. A Dama de Espadas era o cara que recebeu aquele vírus e simplesmente morreu mal pra caralho. O 2 de Paus é o cara que recebeu um poder que não servia pra porra nenhuma na vida cotidiana. E o Coringa era o cara que recebeu um poder, mas ao mesmo tempo foi tão modificado biologicamente pelo vírus que acabou se tornando uma aberração com superpoderes. E eles reescreveram a história mundial dos anos 50 para cá como se isso houvesse acontecido muito antes de Watchmen, muito antes de tudo que vocês possam imaginar. Eles reescreveram uma história maravilhosa feita por... Cada livro tem mais ou menos 20 autores, cada um escrevendo um trecho não visto pela história global, mas visto pelos personagens afetados pelo vírus e como eles influenciavam na história total. E é um esforço colaborativo que eu acho que foi a melhor antologia da história da humanidade em termos de literatura. Foi muito bom. Tem uma coisa engraçada, Pensador, que o Wild Cards também foi pensado para ser multimídia. Exato. Né? Pretendia-se também que ele virasse história em quadrinhos, jogo, filme, animação, enfim, tudo também seguindo o modelo colaborativo. Exato. Acabou não acontecendo exatamente nas outras mídias como eles pretendiam, mas na literatura acabou funcionando muito bem. Só não aconteceu para filmes, porque o Wild Cards tem em literatura, tem em RPG e tem em história em quadrinhos. A única coisa para qual não resvalou ainda é para filmes ainda, mas é triste você ver como a mídia... Desculpa, Marcos, eu interrompi o teu pronunciamento sobre isso, mas é triste você ver como justamente as tendências cujas
morais e preceitos as antologias fogem, acabaram se assomando disso, porque as tendências transformaram tudo isso em produto de venda. E quando, aqui no Brasil, por exemplo, a série Game of Thrones virou um sucesso absoluto de público, eles começaram a lançar no Brasil os livros de Wildcards, de Cartas Selvagens, e todos os livros, infelizmente, tinham o nome George R.R. Martin em letras garrafais na capa, apesar de ele ser apenas o editor, quando tinha 19 outros autores responsáveis pela obra. Mas é maravilhoso de ler, e eu recomendo a todos os ouvintes que, leiam Wildcards, que é bom pra cacete. Os quadrinhos foram publicados no Brasil, acho que, coisa de 20 anos atrás, Exato. talvez, pela editora Globo, Exato. né? E talvez fosse interessante uma reedição agora também, né? Seria muito bacana se isso acontecesse. Maravilhoso. Eu queria propor também uma pergunta para os três. Antologias, tanto de filmes, quanto de TV, ou quanto de quadrinhos, produzidas no Brasil, o que vocês já consumiram, o que vocês gostam, o que vocês acham interessante? Eu adoro, começando aqui, né, a responder. Eu sei que isso é uma coisa antiga, né, mas eu sou dessa época, que aqui no Brasil tinha o Caso Especial, né, eu acho que o Pensador deve lembrar, o Ned Master também. Pode crer. Caramba, que era muito legal o Caso Especial que passava na Globo, né, que eram adaptações de histórias incríveis, né. Tiveram se eu não me engano, alguns episódios, inclusive, depois viraram séries, sabe? Acabaram trazendo carga pesada. Eu lembro, por exemplo, do incrível episódio que eu menciono lá no podcast que eu gravei no blog, que eu falei sobre a pata do macaco. Eu lembro da versão brasileira, que é muito legal. Foi com o Lima Duarte, se eu não me engano, né? Foi um puta episódio bom. Maravilhoso. Não, a pata do macaco eu acho que é com outro cara que eu não lembro. Será? A pata do macaco, não lembro, de cabeça que eu não tô com o negócio aberto aqui. Mas não tem o Lima Duarte não, mas tem uma galera foda. Depois o Ned Master linka de repente. Não, mas peraí. A Natália Timberg. O que a Angélica falou tem muito a ver, porque da mesma maneira que rolaram as revistas da EC Comics, do Contos da Cripta e etc e tal, aqui no Brasil, e vocês podem não saber, porque essas revistas eram vendidas, elas ficavam escondidas nas bancas e tudo mais, mas rolaram várias versões disso. E teve um nome em português que se criou no Brasil, e um artista da banda desenhada, ou dos quadrinhos no Brasil, chamado Eugênio Colonese, que transpôs tudo isso para o modo brasileiro de ver a vida, e ele criou um personagem chamado o Morto do Pântano, não o Monstro do Pântano, tem bem ouvintes, que eram também revistas colaborativas de histórias de horror completamente imersas na realidade do Brasil, política e socioeconômica do Brasil, e que eram contadas por um personagem engraçadalho, tal como o Contos da Cripta, etc e tal. Então nós tivemos toda uma era de quadrinhos colaborativa e antológica de artistas proeminentes brasileiros de terror e horror e histórias sombrias e tudo mais, que ficavam ali, infelizmente, escondidas na banca e tudo mais. Jaime Cortez, puta que pariu, né? Artista bom do caralho. O Rodolfo Zala, puta que pariu. Flávio Colim, Júlio Shimamoto, S. Nichols, Watson Portela. Isso. Exatamente, Nico Rosso, grandes desenhistas que participavam das antologias de quadrinhos de terror brasileiros, muito populares nos anos 60, 70, até início dos anos 80, né? Infelizmente, vários deles acabaram, uns já morreram e outros aí estão vivendo uma situação financeira inclusive muito difícil, esquecidos. Os caras que fizeram a alegria de muita gente na infância e juventude. Com certeza. Apesar da gente que a gente corria pra banca pra ver a edição lá do Espectro, do Sobrenatural, do Doutor Mistério. Com Y. Isso. O Cripta republicava histórias da Warren Comics, né? Que era Creepy e Eerie. Isso. Aqui no Brasil. Exato. E também muita história espanhola. Tinha o... Oh, meu Deus, qual é o nome dele?
José Arturo, o grande desenhista de Torpedo e tudo mais, eles publicavam... José Ortiz, obrigado. Você tinha o José Ortiz, você tinha caras tipo Alex Ninho. Maravilhoso. Enfim. Maravilhoso. Tinha uma gama enorme de artistas excepcionais, tanto espanhóis quanto até filipinos, inclusive. Exato. E os americanos e ingleses também. Agora a cripta está sendo reeditada em álbuns de luxo, caros, enfim, que tem essa coisa da gourmetização dos quadrinhos. Mas essas coisas todas eram maravilhosas que você encontrava na banca por patacas, né, bem barato, que um moleque assim, que no seu primeiro emprego podia comprar e curtir, né? Então foi uma época muito bacana para os quadrinhos produzidos no Brasil e para a garotada que a banca era a felicidade da gente. Pô, né? pode crer. Maravilhoso. No quesito antologias brasileiras, foi comentado inclusive no chat aqui da nossa gravação no YouTube, do Você Decide. Também não deixa de ser. Sim, o Cláudio RACS comentou. Cada episódio era uma história diferente e veio com aquela brincadeira do final Você Decide, né? E por que não? Dá pra lembrar também dos livros-jogos, né? Que eram da Steve Jackson Games. Era essa mesma. Isso, maravilhoso, muito bom. Sim. Agora, outra antologia também brasileira que eu amava de paixão era a Dragão Brasil. Puta que pariu, cara. Foi assinante. Especializada em RPG. Eu fui assinante da Dragão Brasil também. Ele trouxe diversos sistemas, inclusive foram os malucos que trouxeram o Tormenta, que inclusive está fazendo 20 anos de existência e tá sendo lançado um catarse, inclusive, do Tormenta 20 anos, que é um sistema completamente renovado do Tormenta. Cara, se vocês puderem, ouvintes, pelo amor de Cristo, isso precisa sair. Vão atrás do catarse do Tormenta 20. É um troço que tem que sair de qualquer jeito, cara. Eu já fiz a minha contribuição, mas agora o máximo que eu posso fazer é divulgar. Vai ter link para isso, obviamente, no podcast. Eu tô até fazendo link no podcast dos outros. Que absurdo, cara. Que eu tô muito abusado. Abusado. Legal. Muito bem. Eu fiquei contente de você citar também o Tormenta e tudo mais. Tem umas coisas que saíram, sei lá, 20, 30 anos atrás, e agora com a internet as pessoas estão redescobrindo. Você tem essa possibilidade do crowdfunding e você tá tendo reedições novas de coisas que talvez em outras épocas cairiam no esquecimento. Isso é muito legal, né? E novas gerações vão poder conhecer e curtir, né, esse material bem interessante assim. E é uma coisa curiosa essa coisa do RPG, né? Como ele conseguiu sobreviver e se reinventar após a internet, as mídias digitais e tudo mais, porque o espírito da coisa é algo muito legal e que é um dos grandes incentivos aí à imaginação, né? E tudo. E o hábito de contar histórias, né? É uma coisa muito, muito legal. Assim, espero que isso é uma coisa que, no final das contas, renasceu, talvez, com as mídias digitais e ganhou um novo público, né? Eu fico muito contente quando eu vejo jovens aí interessados em conhecer o que é RPG, começar a jogar. Garotada de 15, 20 anos, eu fico numa felicidade enorme que eles desligam o celular um pouco para conversar, bater papo, contar histórias e criar histórias frente a frente, né? Presencialmente, isso é muito bom. Falando em coisas de jovens, eu acho que vale a pena a gente dar uma discutidinha numa antologia bem novinha, que saiu inclusive este ano, que foi a série de pequenos curtas animados lançados na dona Netflix Paga Nós, Love, Death, Mais Robots. Quem aqui já viu esse? Já vi, muito bom. Muito legal mesmo. Não é muito bom? Pra quem São gosta uma historinha de muito gostosinha, né, de ver. Sim, ficção científica, steampunk, terror. Eu gostei muito.
primeiro lugar porque você tem essa coisa da ficção científica e a distopia, né? Ficção científica meio que distópica como pano de fundo, steampunk e tudo mais, mas você tem, assim, os episódios eles variam do humor, você tem distopias que são histórias mais bem-humoradas, engraçadinhas, pro terror também, e vários estilos de animação, e todas as animações, elas, em primeiro lugar, a qualidade é top, é nota 10, animações de primeiríssimo. E uma coisa, desculpa interromper mais, mas uma coisa que é sensacional, se por acaso algum dos ouvintes ainda não viu Love, Death and Robots, cada episódio é um estilo de animação diferente. Então, varia do CGI fotorrealista até o caricato completo de desenho 2D. Muito bom, cara. E aquele episódio, por sinal, que é inspirado na lenda da raposa de 9 caudas, aquilo é uma das coisas mais lindas que eu assisti na televisão esse ano. E negócio assim que me marcou muito. Sim. Ô, Angélica, desculpa te perguntar, mas A Raposa de 9 Caudas não é um dos filmes de Halo do Dario Argento? Corta isso na edição Jorge, se for. Olha só, eu não sei. Não sei mesmo. Tem um filme do Dario Argento sobre a Raposa de 9 Caudas, tu me pegaste grandão agora. Não, é porque no início da carreira dele como diretor... Eu sei que tem uma animação, viu? Só pra deixar... Uma animação bem fofa, diga-se de passagem. Não, é porque no início da história dele como diretor, ele fazia esses diálogos com esses nomes compostos do pássaro, das plumas de cristal, a raposa de cristal. É verdade, mas você me pegaste nessa daí, porque eu não recordo não, de cabeça. Não recordo não. Pois é. E caso o ouvinte queira saber, o episódio em questão que a gente tá falando é o Boa Caçada. Good Hunting. Isso mesmo. Cara, um episódio que eu não consigo não deixar de comentar desse Love, Death Robots é quando o iogurte toma conta, cara. Eu nunca ri tanto. Engraçadíssimo. Da burrice humana, da falta de coerência do ser humano, do que nesse do quando é quase um segundo renascer com iogurte, né? Das animações. Não? É muito segundo renascer, né? Só que com iogurte, é divertido. Gente, mas eu tô aqui me coçando, eu não tô conseguindo evitar de chamar vocês para algumas antologias famosas, né? Porque tem algumas aí que são sensacionais. A começar por Black Sabbath, por exemplo, do Mário Bava. Oh yeah. Muito bom. É maravilhosa, gente. Tem um conto do Vurdulac, né? O Vurdulac, que eu sou louca por esse conto. É muito legal. Protagonizado pelo Boris Karloff, inclusive. Isso, sim. E tem aquele finalzinho maravilhoso, né? Mostrando, né? Como é que foi feita aquela cena dele no cavalo. É o fim do filme. E ele quebrando a quarta parede do horror que as pessoas assistiram pra mostrar que é apenas uma diversão. E é muito lindo isso. Sim, cara. É muito lindo. É o cinema falando sobre o cinema, né? E, cara, tem tanta coisa boa. E não, ouvinte, peraí, Angélica, só uma coisa. E não, ouvinte, não é coincidência. O Ozzy se inspirou nele, tá? Fácil. Sim, nossa. Molezinha. Que nem o White Zombie, né? O cara da banda também é fã de cinema, né? Então, é claro que ele tem uma banda chamada White Zombie, né? Que é o zumbi branco, né? Sim, o filme do Bela Lugosi. As Três Máscaras do Terror, o Black Sabbath, é talvez o meu filme de antologia de terror preferido. Eu sou fã de carteirinha do Mário Bava, enfim, gosto somos dois dele em geral. Quem não? Eu acho que somos 4. Mário Bava era foda. E é legal que você tem um diálogo, você tem um terror de época de vampiro e um outro terror sobrenatural de qualquer um ficar arrancando os cabelos de medo, né? Aproveitando isso, que esse gancho que a Angélica deu, talvez uma outra antologia de terror que sempre me impressionou é o Kwaidan, As Três Faces do Medo. É um dos filmes da minha vida, Kwaidan, cara. As Quatro Faces do Medo. As Quatro Faces do Medo. É muito bom. E é detalhe, é uma muito antologia bom, feita, mas olha só, por um diretor só. Muito bom, mas eu fiquei
Ah, mas a Todos intenção nós. é essa, né? A ideia é essa. Eu tive medinho desse. Eu acho que eu não consigo repetir Consegue. a dose. É um que eu não consigo ver de novo. O Kwaidan é engraçado, pra quem não conhece, tá nos escutando aqui no podcast, que é quase mais do que um filme, é uma experimentação. Porque você vai ter o teatro kabuki, você vai ter uma representação extremamente teatral e muito bem feita de uma guerra no mar, sabe? Então são histórias todas dirigidas ali por um diretor só, né? O Kwaidan. Mas de autores diferentes. Do Masaki Kobayashi, né? Não, é só do Masaki Kobayashi. O diretor, mas os autores não eram diferentes? Sim. Isso. São 4 histórias, né? E todas as histórias têm a ver com fantasmas, né? Quer dizer que vai ter uma história de um homem que ele abandona a esposa, vai procurar riqueza e vai, é claro, depois, na hora que ele se arrepende e tenta voltar para a esposa, ele vai se ferrar. Tem o caso do rapaz cego, que ele é tocador daquele instrumento maravilhoso. Qual é o nome daquele instrumento? Shamisen, né? E ele toca tão bem que ele vai atrair fantasmas, sabe? Vai ter o caso... É maravilhoso, porque assim, o Masaki Kobayashi fez um filme que não é só pra te assustar, ele é um filme pra te deixar encantado. Quer dizer, A Mulher da Neve é lindo, né? Fala-se tanto de Drácula de Bram Stoker e dos efeitos que apareceu no céu, por exemplo, de Drácula de Bram Stoker, o olho, né, que aparece. Exato. No Kwaidan tem, sabe, você vê perfeitamente que é bem teatral. Ah, mas o Drácula do Bram sabe? Stoker, ele bebe nas referências justamente disso, né? O próprio Coppola, Isso, ele é uma fã homenagem. Isso, exatamente. É muito bonito. Kwaidan, pra quem, seriamente, pra quem não conhece, corre atrás pra ontem, que é um dos filmes mais lindos que eu já assisti. E apesar de tratar de terror, é um filme lindíssimo. Não, a beleza no horror, a beleza no medo. Mas eu volto a avisar, presta atenção, eu volto a avisar da cagada. Ah, tá muito cagão, né, demais? Eu sou. Pra quebrar esse assim, clima. Eu quero reverter completamente o ponto, eu quero reverter completamente pro lado oposto. Vocês considerariam fantasia uma antologia? Fantasia? Sim, Com com certeza. Sim, com certeza. É mesmo, sim. Fantasia. Porque uma antologia que inclusive é da Disney, que eu acho sensacional, é o Silly Symphonies, as sinfonias tolas, né, que eram curtas animadas a partir de músicas, obras musicais, né, sinfonias, tal coisa. E cada um mais lindo que o outro, cara. Era que eu lembro, demais. o que eu mais me lembro, o que eu mais me adorava assistir, que eu assistia sempre, era o Moinho. Puta cara, merda. Lindo. É baseado na obra russa, né? Puta Isso, que pariu, na obra clássica. Cara, é lindo demais da conta. Nossa senhora. Puta merda, tá me falhando o nome agora, mas é baseado numa canção clássica russa que seria traduzida ao português como Uma Noite Tempestuosa numa Casa Calma, e é um moinho e todos os bichinhos, as criaturinhas que achavam abrigo achavam abrigo da tempestade ali, e como a própria estrutura sofria pelo tempo ruim e tudo mais. É muito legal, cara. Vento. Puta merda, é muito bom. Tem um moinho, né? Eu lembro. É muito bonito. É muito linda essa animação, cara. Bonito. Por falar em música, já que vocês estão falando em música, eu queria recomendar uma antologia. Ela não é uma antologia autoral, ela é uma antologia interpretativa. E já que a gente tá falando em música, e porra, eu sou do Som no Caixão, e o Som no Caixão fala de música que talvez vocês nunca tenham ouvido, que é uma... exato, já fazendo jabá aqui. É uma antologia do George Martin, não do George R.R. Martin, só do George Martin, que foi um produtor dos Beatles de longa data, e ele lançou no início dos anos 90 uma antologia, o primeiro álbum respeitável de tributo, se eu posso dizer assim, dos Beatles, chamado In My Life, George Martin In My Life, que ele convidou pessoas para reinterpretarem obras dos Beatles enquanto música.
Ah, tá. Agora eu lembrei que era isso. Cara, eu jurava que tu tava que esse Jorge Martin era Não, o RR. sem o RR. Safado. Não, agora eu lembro qual é. Não, agora eu lembro qual é esse Day in My Life. Acho que eu já tive esse disco, inclusive. Porra, é muito bom. Ele pegou ele pegou uma antologia de músicas dos Beatles interpretadas às vezes por pessoas que nem musicistas eram. E ele lançou um álbum sobre isso, uma apoteose à música dos Beatles, feitas por pessoas que nem musicistas eram. Então, por exemplo, você tem músicas feitas pelo Robin Williams, que foi um grande ator e comediante e tal, cantando, enquanto Bob McFerrin, que é o homem dos sons vocais, o homem que era um estúdio ambulante de música, fazendo todos os sons enquanto o Robin Williams tocava, ele fazia todos os outros sons. Você tem a Goldie Hawn, que foi uma atriz maravilhosa, que agora já está aposentada, mas foi uma atriz maravilhosa nos anos 70 e 80, a esposa do Kurt Russell, inclusive, interpretando a Hard Day's Night. Vocês têm o Jim Carrey, que é um ator que eu não suporto, e eu já deixo de... eu adoro ele. Você tem o Jim Carrey interpretando I Am The Walrus, que é talvez a segunda canção mais caótica dos Beatles, em I Am The Walrus, e ele interpretando como se ele fosse um musicista, e tem momentos maravilhosos. Cara, eles têm o Sean Connery nessa antologia. Eles têm o Sean Connery, que sendo o Sean Connery era Lorde britânico demais para cantar, ou seja, uma outra desculpa para ser desafinado feita porra, declamando In My Life dos Beatles, enquanto outras Jeff Beck e etc tocavam no fundo. Caraca, eu tenho que escutar isso. Cara, não. é maravilhoso. Podia ser pior, podia ser pior, né? Podia ser William Shatner declamando. Não, peraí, a gente tá falando de seres humanos aqui, porra. Agora, olha só. Eu quero aproveitar que entramos na seara das antologias musicais, que você acabou de me fazer voltar no túnel do tempo, de lembrar de uma antologia que eu tive e eu era muito apaixonado por ela, aquela Saturday Morning Cartoon Greatest Puta que Hits. pariu, muito bom. Um CD com 19 aberturas de desenhos da década de 60, 70. Reimaginados 80. Em música moderna. Reimaginados por pessoas como Collective Souls, Butthole Surfers, Helmet, Ramones, Face to Face, Sublime, The Murmurs. E, cara, é cada coisa mais louca. Tinha Scooby-Doo, Josie e as Gatinhas, cara, Underdog, tinha The Toy Dolls, The Toy Dolls, que é uma das bandas alemãs de punk mais maravilhosas, fazendo a música do Speed Racer, cara, é maravilhoso. Isso. A mais famosa de todas, que inclusive ganhou notoriedade fora dessa antologia, é com certeza o Spider-Man cantado pelos Ramones. Todo mundo já deve ter ouvido a versão do Ramones do Spider-Man. Ela veio dessa antologia, cara. Eu recomendo que vocês procurem. É molinho de achar no YouTube, cara. Cartoon Greatest Hits ou Cartoon Songs. Tu vai achar mole, cara. Eu recomendo todas. Não tem uma música que não seja foda. Agora, a que me pega no coração, que o pensador tá aqui sabe, porque ele já gravou isso comigo, é Reverend Horton Heat cantando Stop That Pigeon. Pô, maravilhoso. Pega esse pombo. É muito bom. Muito bom. É de rir do começo ao fim, cara. É muito bom. Corram atrás, ouvintes. Deve ter no Spotify, deve ter em tudo quanto é lugar, cara. É Saturday Morning Cartoons Greatest Hits. É uma coletânea que eu recomendo que você vai ouvir da primeira à última sem deixar de gostar de nenhuma. Nenhuma. Essa eu também não escutei, mas eu vou procurar. Deve ser bacana mesmo. Eu cheguei a escutar o Toy Dolls. Toy Dolls com Speed Racer, né? Muito bom. Isso. Porra. É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Muito bem. Agora nós vamos passar aqui para a parte das nossas considerações finais sobre o que cada um
considera sobre essa coisa das antologias nas várias mídias, assim, né? Começando pela nossa convidada Angélica Hellish. Oh, yes. Ai, meu Deus, eu fiquei... Tanta antologia que eu queria falar, vocês não têm nem noção, cara, da minha lista, que o tamanho da minha lista. Mas foi muito bom a gente ter um papo onde a gente falou, inclusive, sobre quadrinhos, literatura, né? Porque, meu, é assim, Clara. Vale muito a pena você procurar também outros formatos, né? Mas eu queria só deixar uma pequena referência aqui, uma recomendação, antes de eu dar minhas considerações finais, que, caramba, é uma das antologias, porque é mó legal quando você pega, assim, vários diretores, que é o que a gente começou conversando sobre isso, né? E trata de um gênero onde, por exemplo, você tem que pegar uma letra do abecedário ali para poder ter uma história, ter uma narrativa rolando em torno daquilo, né? Eu sei onde você vai chegar com isso. Sabe, né? Sabe? Pois é, eu gosto muito dos ABCs da morte, tá? Tanto do 1 como do 2. E queria deixar a recomendação, porque, caramba, vamos falar de Brasil, sim. No Brasil nós temos Rodrigo Aragão, nós temos Denison Ramalho, nós temos uma galera porreta fazendo terror no Brasil. Peter Bastos, e no ABC da Morte, Peter Bastos, a galera, boa demais. Mulheres, Gabriela Amaral Almeida, maravilhosa. Juliana Rojas. Mas assim, no ABC da Morte 2, tem um segmento que é a letra J, que é de For Jesus, que é do Denison Ramalho, que é maravilhoso, é subversivo, é anticonservadorismo, é tudo de bom assim, que é o J, feito aí pelo nosso brasileiro Denison Ramalho, né? Então eu queria só deixar essa recomendação, gente. Vamos dar uma olhada nesses ABCs da morte, que são muito divertidos. Tem inclusive as diretoras, né? As irmãs Sosca, eu gosto muito delas, diretoras, sabe, nesse meio do terror, tem boas diretoras e também tem as irmãs, né? Sosca no ABC da Morte. Então, caramba, o que eu posso dizer como consideração aqui? Posso apenas dizer que, cara, cinema, literatura, quadrinhos, é coisa pra gente levar pra vida e pesquisar, né? E às vezes, nem sempre dá pra você conhecer de tudo, ou pesquisar todos os diretores, todo o material deles, né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer e não consegue, né? Tempo hábil pra isso, porque tem que viver. Mas caramba, a antologia tá aí, uma coisa legal. Você consegue conhecer o trabalho, a perspectiva, né, para uma obra de vários diretores. Então vale muito a pena, né, no caso falando de audiovisual, né, você ir atrás de antologias. Vá, sempre que aparecer, porque mesmo não se assuste, às vezes tem aquelas gigantescas com 20 diretores, né, que são pequenos, curtas, mas você ainda vai ter uma visão de um diretor e às vezes o cara dali, como muitos, acontece com muitos, né, vão fazer um outro trabalho usando a sua perspectiva, sabe? Então é bem interessante. Só posso recomendar mesmo, vão atrás, tá? E para quem quiser conhecer cinema, a gente tem lá no nosso blog, acho que mais de um podcast, né? A gente fala sobre antologias. A gente nem conseguiu falar sobre M.R. James aqui, né? Porque tem as antologias inglesas, tem as asiáticas, tem as chinesas. E lá no nosso blog, por isso que eu falo para você dar uma exploradinha lá. Lá a gente tem muito trabalho de gênero, porque eu gosto muito de terror, de horror, né? Sou fã, né, notoriamente do gênero. Então você vai ter o podcast lá com o Pensador Louco, por exemplo, que a gente falou sobre antologias, né? Eu e o Pensador andamos conversando no mês do horror, que por sinal esse ano vai ter de novo o mês do horror. Uhul. Mas cara, vamos atrás desse conteúdo, gente. Qualquer coisa, se vocês quiserem conhecer mais recomendações, fico disponível na rede, viu? Para você me chamar, buscar as recomendações que eu faço questão de recomendar e te dar aí o caminho das pedras de como conseguir assistir, viu? Que nós estamos aí para isso e só posso agradecer, né? Agradecer a você, Marcos, ao Nerdmaster por nos ceder o espaço para a gente poder ter esse papo tão bom, ao Pensador, que é um amigo tão querido também, estamos né? Aí. Que tá sempre aí, né? Nos prestigiando com o seu bate-papo maravilhoso e é isso, gente, tamo junto. Muito bem, muito bem. E você, Pensador Louco, as suas considerações finais e também não se esqueça de fazer o jabá e fala do teu teatro escuro maravilhoso. Também. Porra, é uma honra, como sempre, estar aqui. Eu acho que antologias é a representação, é o avatar máximo da união, porque você junta
pessoas díspares em torno de um tema comum e você lança isso, independente de qualquer que seja, qual for a mídia, seja ela literatura ou cinema, ou quadrinhos ou música, você tem uma ideia em comum unindo pessoas. E não há nada mais bonito do que isso, do que você ver, ao contrário de uma corporação comandando os desmandes do que deve ser uma obra, você vê artistas livres tendo direito de comandar a si mesmos a respeito de um tema em comum. E, porra, isso é bom pra caralho. E é o que fomenta a minha vida dentro e fora dos podcasts. O quanto você tem de mundo pra ver afora que não é mostrado pelas tendências. E, porra, seja em quadrinhos, seja em cinema, seja em música, tudo isso que a gente citou, vale muito a pena você ver como a força de pessoas comuns, gente que você esbarra todo dia na rua, talvez impedido pelos limites territoriais, mas que você esbarra todo dia, que tem muita coisa a mostrar, e como essas pessoas podem mostrar muito mais coisa quando estão juntas, lutando por um ideal em comum, que é de mostrar sua arte, comunicar sua arte de uma forma comum. Isso é parte do meu trabalho no meu podcast, e eu serei sempre fã disso em qualquer mídia ou forma que ela se apresentar. E se vocês quiserem escutar o que eu faço dentro e fora da podosfera, sigam, escutem, compartilhem o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês encontram em bladobladoblado.pensadorlouco.com, falando sobre bandas maravilhosas que nunca foram lançadas no Brasil, às vezes até de musicistas brasileiros que nunca tiveram chance de brilhar aqui e que são às vezes muito melhores do que músicos que povoam a rádio ou Spotify ou Trend Topic da semana ou o que quer que seja, falando de audiodramas, encenando audiodramas de autores e autoras em ascensão, e falando sobre filmes maravilhosos do mundo, inclusive do Brasil também, que nunca foram lançados ou receberam a devida visualização no Brasil. E eu espero todos vocês lá. Escutem por sua livre e espontânea vontade. Cultura alternativa trabalhada assim e divulgada com muito carinho, muito amor. Vale muito a pena obrigado. Conhecer, viu? É isso aí. Seu Alexandre Nerdmaster, senhor, faça suas considerações finais e diga para os nossos ouvintes que outras atrações eles podem, encontrar por aqui, nas quais você certamente estará presente, além do Para Alternativo. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo esse convite para um podcast que eu sou muito fã. Eu adoro, realmente. Ouço desde o primeiro. Ouvi o primeiro, inclusive, 14 vezes enquanto eu editava. Eu quero deixar uma coisa aqui. Um aviso, uma informação, um teaser, né? Que vai ter contos nerds de minha autoria ou de autoria de pessoas, contos que estão disponíveis no Paranerd, mas que já em breve serão desleituras do Senhor Pensador, que eu já inclusive pedi para ele botar um ou outro lá. Eu já botei para isso. E o ouvinte, como se você não soubesse, eu sou Alexandre Nerdmaster, dono, proprietário, sócio, irresponsável. Essa merda. Sou eu. Irresponsável. Ó, eu não gostei que no teu jabá você não falou que comete. Não falei, meu Deus. Tá? Você fez o www, mas você não fez o que comete o Teatro Escuro, tá? Eu tô ouvindo, tá? Tá bom, você vai lá. Bom, então, além, obviamente, deste Para Alternativo, que, aliás, eu quero agradecer de novo Marquinhos, fazendo pela primeira vez nessa indústria vital o papel de host. Primeira vez, ouvinte. Ele nunca fez isso. Não é? Viu?
Eu nunca vi uma pessoa tão numa saia justa quanto Oh, o yeah. Marcos nesse E olha que ele é episódio. super elegante, né? Ele é chiquíssimo. Mano, eu adoro. Ele é chiquérrimo. É um chiqueiro de tão chique esse menino. Coitado. E, claro, Madame Dona Angélica Hellish, esse amor, esta mulher que eu amo platonicamente, porque a lei brasileira não me permite amá-la de outro jeito. Obrigada. E consideração final, gente, corra atrás de todas as coisas que a gente falou, porque tá tudo disponível online. Vão atrás dos episódios do Além da Imaginação gravados aqui na galera do Cine Masmorra. Vão atrás dos quadrinhos que a gente falou, dos livros que a gente falou, dos filmes que a gente falou, das músicas que a gente falou. Porque, cara, uma coisa que vocês precisam nessa vida é de antologia e não é do estudo das antas, tá? É da cultura que esse tipo de obra traz para a vida das pessoas, ok? Hell yeah. Beleza? Encerra o show, Marquinho. Faz uma das suas frases finais para conversar, para terminar esse show aqui. Saia justa agora. Muito bem. Não, eu vou agora, né? Estamos aqui nos nossos finalmente, vamos encerrar. Eu vou desejar a vocês, leitores, desculpa, vocês, nossos ouvintes queridos, um voraz e imoderado consumo de cultura e entretenimento da melhor qualidade que vocês puderem. Fiquem muito bem, se cuidem e estamos em breve de volta com mais um maravilhoso episódio do Para Alternativo para vocês. Vocês não perdem por esperar. Ai, que lindo. Maravilhoso. Esse homem é um espetáculo, cara. Ô, criatura. Nossa senhora, meu Deus do céu. Me arrepia todo. Pode parar aqui a gravação? Me arrepio. Isso vai ficar nos extras. Rony bom. Tighten the grip on the never say die. Precision the way to succeed. Ascending, defending in action again. Emotion is what we perceive. Show no remorse in a crushing defeat. Sweet is the vengeful attack. Like this we're living, we're down to the left. The glory of our dead bride. Raise the flag and say, cowardice and Este episódio foi editado por Firefalcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.